Oi, gente divina, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá então para a parte 2 do vídeo As emoções que causam doenças, causas emocionais das doenças. Eu preciso muito que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer para vocês. Há alguns anos atrás, lá em 2010, 2011, eu fui para a emergência de um hospital porque eu estava tendo uma crise muito forte de gastrite. Eu não sabia que era gastrite, por isso eu fui ao médico. Ele me analisou, ele fez os exames e disse: não, Fernanda, fica tranquila, eu vou te dar essa medicação aqui na veia, daqui a algum tempinho já vai passar as tuas dores, porque eu tava torta de dor, eu não conseguia me mexer direito, nem caminhar, tamanha era a crise que eu tava tendo. E ele disse o seguinte: o que tu tá tendo não é nada demais, é só uma gastrite nervosa. Eu vou te prescrever aqui esse medicamento e sempre que tu tiver essa crise, tu toma, que vai passar. Beleza. Fui para casa e dias depois eu resolvi refletir sobre aquele diagnóstico ali. Aí eu pensei, ele disse que eu tive uma gastrite nervosa. Isso significa que toda vez que a minha gastrite ficar nervosinha, ficar estressada, eu é que vou pagar o pato com a dor? Tem alguma coisa errada aí. E aí, muito tempo depois, quando eu comecei meu processo de autoconhecimento e espiritualidade, comecei a receber as informações, eu entendi que ele se expressou totalmente errado. E eles fazem isso até hoje, né? A medicina tradicional faz isso. Não é a minha gastrite que é nervosa, sou eu que sou uma pessoa nervosa. Eu que sou uma pessoa estressada e por isso eu tenho gastrite. Quando eu recebi aquela informação, fez muito mais sentido para mim. Eu não tinha que focar na gastrite, eu tinha que focar em mim, no meu comportamento, nos meus pensamentos e no que eu sentia. Até porque naquela época eu trabalhava mesmo num lugar muito estressante. Eu trabalhava sob pressão, correndo atrás do relógio. Eu tinha que aprender a lidar com aquilo, mas acabava causando esses problemas no corpo físico. Por que eu estou contando isso para vocês? Veja bem, uma maneira errônea de se expressar da medicina tradicional fez com que eu continuasse a tomar medicamento por muito tempo. E eu não estou aqui de maneira alguma dizendo que vocês não devem tomar medicações. Cada caso é um caso, cada consciência é uma consciência, cada tratamento é um tratamento. Vocês não podem abandonar a medicina tradicional. Quando necessário, é importantíssimo procurar um médico, tá? Mas eu quero que vocês observem a si mesmos a partir de hoje, como eu me observei, porque depois que eu fiz isso, eu nunca mais tive crise de gastrite. Tive anos sem tomar nenhuma medicação, nada. Por que eu falei sobre essa coisa de errar, entre aspas, na hora de se expressar para um paciente? Porque agora a gente vai falar sobre as doenças autoimunes. Autoimune significa que esta doença não tem cura, né? Ela é autoimune. O lúpus, a psoríase, a tiroidite de Hashimoto, tem várias outras, mas essas são as que são mais comuns, tá? Aquelas que vocês conhecem, mesmo que só por nome. Não é que a doença em si seja autoimune. Do mesmo jeito que a gastrite nervosa, né, a gente está falando de vocês também. Vocês é que não querem se curar. Vocês é que não conseguem se curar. Vocês é que estão, de certa forma, tendo uma dificuldade muito grande, muito gigantesca em perdoar uma situação do passado, porque toda doença que se manifesta no teu presente, na tua fase adulta, é só uma projeção de tudo que tu vem acumulando ano após ano durante toda a tua vida. Em relação à figura paterna, todos nós somos um resultado, uma composição de duas pessoas, da união de duas pessoas, um homem e uma mulher. Então nós temos essas duas energias dentro de nós, a feminina e a masculina. Eu, sendo mulher, eu também tenho as duas energias.
tu, sendo homem, também tem a energia feminina aí dentro, que é a da tua mãe. Tu fluiu por dentro dela, então a energia dela está em ti. Tu também tem um lado feminino, assim como eu tenho um lado masculino. Então vocês precisam voltar ao passado, ao máximo que vocês puderem de forma consciente, lá para a infância de vocês, e vasculhar quais são as mágoas, a raiva, a tristeza que vocês guardam em relação ao pai. Fernanda, eu não tive pai. Talvez essa seja a tua maior mágoa, de não ter tido um pai. E tu guarda no teu inconsciente. Tu não consegue perdoá-lo porque ele faleceu, ou não consegue perdoá-lo porque ele te abandonou, não consegue perdoar, não consegue se desvincular da raiva porque ele fez tal coisa para ti, porque ele deu muito mais atenção até os 7 anos de idade, até os teus 7 anos de idade, para um irmão e não para ti, porque ele trabalhava demais e não te dava atenção. Alguma coisa está guardado sim no teu inconsciente em relação à figura paterna e tu precisa vasculhar. Fernanda, eu não consigo me lembrar nada. O meu pai, a gente sempre teve um relacionamento tão bacana, ele sempre foi tão amoroso, tão querido, tão presente. Tem um bloqueio aí. Nem que seja de quando tu estava no útero da tua mãe, quando tu escutou ele falar alguma coisa ao teu respeito. Alguma mágoa muito profunda tu tá guardando aí. E ser autoimune significa, como eu disse, que tu não consegue se curar disso, tu não consegue soltar isso, esse sentimento, essa memória no teu inconsciente. E tu precisa soltar. Gente, nós somos tanto a cura quanto a doença. Se nós causamos as doenças a partir do que a gente sente, nós podemos curar essas doenças modificando a maneira de se sentir. Fernanda, eu não consigo me lembrar muita coisa sobre a minha infância. Eu não sei nem porquê, mas acho que eu só consigo lembrar a partir dos 7, 8 anos. Pouca coisa. Tem bloqueio, tu tá tendo uma amnésia. A amnésia é o bloqueio a partir de um trauma muito profundo. Aí eu sugiro que tu faça uma terapia de regressão. Não precisa ser de regressão de vidas passadas, porque também pode estar acumulado de várias outras vidas, essa coisa mal resolvida com a figura paterna há várias vidas seguidas e hoje se manifesta como a tiroidite de Hashimoto, a psoríase e o lúpus, tá? Hoje se manifestou só. Hoje eu digo no presente, nessa vida, tá? Mas se tu for católico, se tu for evangélico ou evangélica e não acredita em reencarnação, não tem problema. Eu sei que tu acredita que tu teve uma infância. Vasculha a tua infância. Pede para que esse terapeuta regrida, faça com que tu regrida na tua memória, desde o útero da tua mãe, e peça para que ele te induza a resgatar as memórias que tu tens sobre o teu pai. Problemas no útero, mesmo que vocês não tenham me perguntado, também tem a ver com a figura paterna. Foi o que a mente associou, o útero ao pai. Mas, Fernanda, por que o útero está associado ao pai se eu fiquei 9 meses no útero da minha mãe? O que tem a ver uma coisa a ver com a outra? A nossa mente sabe que nós só ficamos 9 meses no útero da nossa mãe porque o nosso pai nos colocou lá. Se o pai não tivesse colocado, nós não estaríamos no útero. Por isso que associou útero ao pai. É a mesma coisa. Mágoa, tristeza, raiva, rancor do pai. Mulheres que têm câncer no útero, miomas e tudo mais, às vezes até tem que tirar o útero, né? Guardam todos esses sentimentos em relação à figura paterna. Então tu que pediu para eu explicar sobre lúpus, psoríase e a tireoidite de Hashimoto, vasculha o teu passado, vasculha o teu relacionamento com o teu pai. E se o teu relacionamento com o teu pai foi super harmonioso, vasculha as atitudes do teu pai em relação a outras pessoas. Tu observou e admirou muito o teu pai e ele fez alguma coisa que te decepcionou. Tu precisa procurar um terapeuta para regredir a memória e localizar e ressignificar essa emoção.
Vamos falar agora de hemorroidas. Hemorroidas eu acho muito interessante, né, gente, porque quando eu já dei palestras falando sobre esse mesmo tema, e é incrível como as pessoas dão risada, né? Elas acham engraçados, parece, se comportam como crianças e adolescentes, né? Elas riem do problema dos outros e é tão infantil, tão imaturo, porque só a pessoa que tem hemorroidas sabe o quanto dói, o quanto machuca. E eu tô falando literalmente mesmo, o quanto é desconfortável ter hemorroidas, né? Mas eu preciso então que vocês entendam o seguinte. O nosso aparelho digestivo, ele faz todo o processamento dos alimentos, das vitaminas, dos líquidos, ele mantém o que é benéfico para o nosso corpo e joga fora aquilo que não presta, aquilo que não serve, que o corpo não quer, não está precisando, né? Ele faz toda essa separação e joga fora o resto, né? Através das fezes, transforma tudo em fezes e sai pelo ânus. É a mesma coisa com a nossa vida. A nossa consciência superior sabe que nós estamos guardando emoções, sentimentos e pensamentos negativos que precisam sair do nosso corpo para que ele não adoeça, mas tu não consegue deixar ir embora, tu prende, tu não quer soltar, que é uma analogia às fezes, né? A gente deixa ir tranquilo, a gente consome os alimentos e os líquidos, o intestino faz todo, o estômago e o intestino fazem todos os processos e mandam embora. Vamos supor que tu tinha um relacionamento afetivo e que tu foi traído. Mesmo sabendo que tu foi traído ou traída, tu não consegue soltar aquele relacionamento dentro de ti. As hemorroidas estão diretamente ligadas, associadas ao sentimento de traição. E não significa necessariamente que o teu parceiro ou a tua parceira realmente tenha incluído uma terceira pessoa no relacionamento, que tu tenha descoberto que ele tinha outra ou que ela tinha outro. Não é só nesse sentido, é o me sentir traída. Pessoa que prometeu coisas para mim e não cumpriu e depois foi embora da minha vida, eu não consigo soltar esse relacionamento da consciência. Então as veias incham, impedindo que eu elimine as minhas fezes. A minha consciência incha desses sentimentos negativos e eu não consigo eliminar esses sentimentos do meu corpo, da minha consciência. Ela está sempre pensando, remoendo esse relacionamento e não consegue jogar ele embora, deixar ele embora, jogar para fora, não consegue soltar. Vocês que têm hemorroidas precisam entender o que é que vocês não estão deixando ir embora da vida de vocês. Seja porque vocês gostam muito ou porque vocês estão muito magoados e não param de remoer essa traição, esse sentimento de traição, ou porque vocês ainda amam muito uma pessoa, mas ela já está com outra, já está vivendo a vida, já seguiu adiante e vocês não conseguem se desvincular dessa pessoa aí. Deixa ir embora. Solta. Esquece. Cura. Manda amor para essa pessoa. Deseja que ela seja muito feliz. Mas acima de tudo, olha para ti mesmo e deseja que tu também tenha a oportunidade de ser feliz com uma outra pessoa que te respeita muito mais, que te ama muito mais e que te valoriza muito mais. Tu precisa soltar por amor, principalmente pelo amor próprio, para não sentir mais essas dores. Eu não quero mais ter essas dores. Eu não quero mais ter dificuldade para ir ao banheiro, para sentar. Eu não quero mais que seja doloroso. Eu quero ter uma vida normal. Solta. Deixa ir embora, tá? Sobre o câncer de próstata, falaram até sobre câncer de mama aqui no último vídeo, né? O câncer de próstata, ele está diretamente relacionado ao homem que se sente de forma consciente ou inconsciente dominado por uma mulher. Seja ela a mãe ou a esposa
ou avó, não sei com que mulher ou com quais mulheres que ele conviveu, mas ele não conseguia tomar atitude. Ele é sempre podado. Uma mulher é muito mais dominante do que ele. E para o homem, no inconsciente masculino, ainda tem aquela crença muito antiga, que vai sendo passado de pai para filho, né? Até que chegou nele, em que o homem é que faz tudo, o homem é que toma as decisões. O homem é que faz a coisa acontecer, e não a mulher. A mulher tem que ser submissa ao homem. Só que quando este homem se vê submisso a uma mulher, ele acaba criando, ele mesmo cria o câncer de próstata. Porque a masculinidade dele, ele acha que a masculinidade dele está sendo afetada. Ele não está conseguindo ter o poder que ele merece, que ele queria. Uma mulher está fazendo o papel de homem dentro do relacionamento ou dentro da vida dele. Por isso que ele adquire o câncer de próstata. Ele tem duas opções, esse homem. Ou ele deixa esse relacionamento, caso seja um relacionamento afetivo, em que ele se sente muito mais dominado pela mulher e não consegue agir, tem que ser tudo do jeito que ela quer, quando ela quer. Ela vive criticando ele, vive julgando ele e ele não gosta disso. Solta esse relacionamento, deixa essa pessoa crítica e mandona ir embora da tua vida e vai ser feliz com uma outra, ou talvez até mesmo sozinho. Ou tu mantém esse relacionamento, continua com essa mulher mandona, mas sem se sentir desse jeito. Não, quer saber? Tudo bem, é a personalidade dela. Que bom que eu encontrei uma mulher assim, né? Diferente das outras do passado, ou das de antigamente, né? Que não se impunham. Essa se impõe, essa é determinada, essa mostra o que veio, é forte, é guerreira, é determinada, né? Quer saber? Vale a pena. Vale a pena e eu vou aprender com ela. Ao invés de ficar me sentindo podado, ao invés de ficar me sentindo submisso, não, eu vou aprender a ser homem com essa mulher. Vou ficar por aqui sim, vou absorver o melhor que ela tem para me ensinar. E solta esse sentimento de achar que está sendo dominado por ela. Tu tem essas duas opções, ou tu deixa o relacionamento, ou tu se mantém o relacionamento e muda a tua forma de se sentir, de perceber o teu relacionamento. Tu pode mudar, tu pode se curar, tá? Claro que às vezes não é de um dia para o outro, porque já tá lá no inconsciente esse sentimento de que eu estou sendo dominado, eu estou sendo podado, eu estou sendo criticado, eu estou sendo julgado, eu estou sendo pau mandado de alguém. Tá lá no inconsciente, anos e anos pensando que tu é assim. Então talvez tu precise de anos e anos de terapia para mudar esse tipo de pensamento, para não pensar mais assim, tá? O câncer de mama. Os nossos seios estão diretamente relacionados à nutrição. Quando nós nascemos, independentemente de nascermos homens ou mulheres, nós fomos nutridos, alimentados pela nossa mãe através do seio dela. Então, por isso que está relacionado ao nutrir. A tua mãe, a mãe de vocês, olhava para vocês enquanto estava amamentando. Era um momento de dedicação, né, que ela estava tendo ali em relação a vocês. Ela estava olhando, ela estava dando carinho, ela estava amamentando, ela estava cuidando de vocês. Só que o que acontece? A mulher, ela é emocional. E o homem tem uma tendência muito maior a ser racional, não ser muito dados às emoções, a ser muito prático. Eu não estou dizendo que os homens não tenham emoções nem sentimentos, não é isso. Mas eles lidam com as emoções e os sentimentos com uma forma muito mais prática, sem muito sofrimento. Enfim, como a mulher é muito mais emotiva e o homem é muito mais racional, raramente vocês vão encontrar algum homem com câncer de mama. Eles também têm glândulas mamárias, eles podem ter câncer de mama, mas é muito difícil. Os homens que têm são essas exceções que eu estou dizendo, que são muito emotivos. Mas são poucos. Vocês já viram algum homem ter câncer de mama? Qual dos dois casos é mais comum na vida de vocês, no cotidiano de vocês? A mulher, né? Então, como o seio está relacionado ao dedicar-se,
ao doar-se, né? Eu estou doando parte de mim para o meu filho, eu estou dando atenção, eu estou dando carinho, eu estou dando amor, eu estou amamentando, estou alimentando, estou nutrindo o meu filho, tem a ver com todos esses sentimentos, com todas essas ações. Quando uma mulher está num relacionamento afetivo e sente que não está recebendo dedicação, atenção, amor, carinho, afeto do parceiro, ela de forma inconsciente se sente traída, porque ela está dando amor, ela está dando carinho, ela está dando atenção, ela está se dedicando, mas não está recebendo de volta. É como se ela estivesse amamentando o parceiro, mas o parceiro não está amamentando ela, está deixando ela passar fome, está deixando ela berrar igual uma criança, preciso comer, né? É mais ou menos assim, só que em relação ao amor. Então as mulheres se sentem profundamente traídas. Algumas, eu mesma fiz uma pesquisa de campo, eu fui num hospital de câncer de mama aqui de Porto Alegre, porque a minha tia estava internada lá, e perguntei para as pacientes, né, porque foi o que eu tinha recebido, o sentimento de ter sido traída. E elas disseram, sim, eu já fui traída, eu descobri uma traição. E quanto tempo depois se manifestou o câncer? Ah, meses depois eu descobri que eu estava com câncer. Questão de meses, no máximo 1 ano depois da descoberta de uma traição mesmo. O marido, o namorado, o noivo tiveram um caso extraconjugal, traição mesmo, não o sentimento de ter sido traída, de não estar sendo retribuída no relacionamento. Foram traídas mesmo, de verdade, por uma terceira pessoa. Então, se tu quer curar o teu câncer, tu precisa soltar essa traição. Ou soltar esse relacionamento. Se tu sabe que tu não está sendo nutrido de atenção, de amor, carinho, dedicação, por que é que tu continua aí? Ah, Fernanda, é porque eu amo. Eu até fiz um vídeo lá no meu canal falando sobre isso. De saber que tem que se separar, mas não conseguir e não sabe por quê. Dá uma olhadinha lá quando tu puder, tá? É porque tu tá olhando só pro que tu sente, mas tu tá ignorando o que o teu parceiro sente por ti. Se ele não tá se dedicando, se ele não tá te dando amor, se ele não tá te dando afeto, não tá te valorizando, por que tu continua aí? Só porque tu ama? Não vale a pena, gente. Amai o outro como a ti mesmo. Primeiro tu, depois o outro. Tu tem que te valorizar, tu tem que te amar, tu tem que te respeitar, tu tem que se dar atenção e não esperar que o outro te dê. Solta esse relacionamento, deixa aí, sem mágoa, entenda que a pessoa fez o melhor que ela pôde, que ela sabia e que ela queria, de repente ela não queria fazer nada além, só aquilo ali mesmo, e segue a tua vida. Mas Fernanda, me traiu. É completamente diferente, é difícil de perdoar uma traição. Vai ter que aprender sobre perdão. Essa experiência chegou justamente para que tu aprendesse. Coisa que talvez tu tivesse essa dificuldade há muito, muito tempo. Ela chegou para que tu aprendesse a perdoar, já que é uma das tuas dificuldades. Eu sei que é um teste de personalidade praticamente, né? Tu vai ter que aprender a ser completamente diferente. Pro teu próprio bem. Pensa em ti em primeiro lugar. E sem se apavorar com a doença. Sem entrar em pânico. Só conversa com o teu corpo. Se tu trouxe isso aqui até mim, o que tu tá querendo me dizer? O que tu tá querendo que eu ore? O que tu tá querendo que eu faça? Quando tu fizer o que o teu corpo tá pedindo, ele se cura, tá bom? Os joelhos e as articulações. Gente, os joelhos, não só os joelhos, tá? Todas as articulações, vamos falar de todas elas. São essas partezinhas do nosso corpo que se dobram, né? Entre a mão e o antebraço, eu tenho o meu pulso, o meu punho, ele se dobra, ele liga. Entre o meu antebraço e o meu braço, o que liga o antebraço ao braço é o meu cotovelo e eles se dobram, né? Pescoço, o quadril, lá embaixo, lá nos joelhos, o tornozelo e tudo mais, articulações. É como uma janela ou uma porta que tem aquelas dobradiças, né? Então, para uma janela ou uma porta abrir, as dobradiças precisam ser bem flexíveis, senão
tu vai abrir uma porta que fica rígida, tem dificuldade de abrir, de fechar, ela fica dura, né? Aí tem que ir lá e passar um óleo. No caso das articulações, tanto dores, só dores, quanto problemas sérios nessas articulações, nesses ligamentos, significa que tu tem uma mente muito rígida. São os teus pensamentos que estão ligados a essas dobradiças, tá? Que impedem que eles sejam flexíveis. O teu pensamento é rígido. Tu é uma pessoa muito crítica, seja autocrítica ou tu critica demais os outros mesmo. Tu se julga demais ou tu julga demais as atitudes, a aparência, o comportamento dos outros. Mente rígida, corpo rígido. Vocês já viram uma criança tendo problema nas articulações? Dor no joelho? A mente é completamente livre de qualquer preconceito, de qualquer padrão, de qualquer estrutura, de qualquer barreira. Criança não tem barreira mental. Inclusive, dificilmente tem medo, né? Crianças são muito corajosas, são muito espontâneas. Se tiver que rir, ri. Se tiver que falar a verdade na frente do tio que tá com um perfume horroroso, ela diz, ela fala. Por isso que tu tem problemas nas articulações, porque tu não tem mais a espontaneidade. Tu não é mais uma pessoa livre de preconceitos, de conceitos, de julgamentos e de críticas. Para e pensa, quem é que tu anda criticando demais? É a ti mesmo? Precisa de tudo isso? Precisa se julgar, se culpar, se controlar demais? É realmente necessário? Será que tu não pode ser um pouquinho mais condescendente contigo mesmo? Ah, errei? Errei, caramba! Pô, valeu a experiência, vou tentar não errar da próxima vez. Ou tu é daquele tipo que fala assim, caramba, errei, eu não acredito, eu errei de novo. Que burra! Qual dessas pessoas tu é? Muda a tua forma de pensar, muda a tua forma de sentir, que as tuas dobradiças voltam ao normal. Elas vão ficar cada vez mais flexíveis. Afrouxou a mente, afrouxou as articulações. A bipolaridade. A bipolaridade tem o seguinte sintoma. A pessoa uma hora tá bem, daqui a um minutinho já tá mal. Ela tá bem humorada, daqui a pouco já tá mal humorada. Ela tá feliz, daqui a pouco ela já tá triste. Ela tá paciente, daqui a pouco ela já tá impaciente. Ela tá sempre pulando entre uma polaridade e outra, sempre oscilando entre uma coisa e outra, né? E aí, claro, a medicina tradicional trata isso como uma doença, indica medicamentos para que tu se estabilize, para que tu não fique nem num polo extremo e nem no outro, para que tu fique centrado, né? Beleza, as medicações elas são necessárias sim, em alguns casos mais graves, tá? Mas tu precisa entender que tu só vai de um polo para o outro com tanta rapidez porque no teu inconsciente existe a vontade, a necessidade de viver, de sentir e de agir de uma determinada maneira completamente oposta daquela que tu vive, que tu sente no presente. Digamos assim, tô num relacionamento afetivo que eu não gosto, eu não tô feliz, a pessoa não me trata com carinho, não me valoriza, eu não tô satisfeito, mas eu continuo nele. Porque tem a questão financeira, a gente já tem filhos, é só um exemplo, tá? Caso não seja o teu caso. A gente já tem filhos, a gente já tem uma casa, vai demorar muito para poder se separar, tem que fazer divisão de bens e tudo mais. Então, é uma coisa que eu não aguento mais, mas que eu mantenho. Ou seja, tu não estás vivendo a tua verdade, aquilo que tu realmente quer. Tu precisa soltar esse relacionamento e ir viver um outro. Mas, Fernanda, eu sou uma pessoa solteira e fui diagnosticada com bipolaridade. Tu tem uma personalidade verdadeira e na frente dos outros, ou para ti mesma, tu se comporta de outro jeito. Eu sou uma pessoa super espontânea, super alegre, super feliz, mas eu demonstro ser uma pessoa muito séria. Uma pessoa muito responsável, porque eu fui cobrada
na infância, que eu tinha que ser responsável, que eu tinha que ser muito séria, que eu tinha que fazer medicina, direito, engenharia, sei lá eu o quê. Então eu sou assim, mas nem sequer nessa profissão eu queria trabalhar. Eu queria ser dançarina de cancan. Eu queria viajar o mundo, eu queria conhecer lugares, eu queria conhecer as gastronomias que existem. Eu queria fazer outra coisa, eu queria ser livre. E tu é uma pessoa presa. Tu só é bipolar porque existe uma verdade dentro de ti e tu tá vivendo uma mentira. É só isso. Tu precisa começar a viver a verdade que existe dentro de ti. Comportamento, sentimentos e pensamentos, tá? Para poder se curar, entre aspas, da bipolaridade. Porque não é uma doença, é só um estado de ser e estar. A medicina tradicional é que trata assim, tá bom? Agora a gente vai falar, eu deixei por último porque é o caso mais complexo, que é a ansiedade. A ansiedade, gente, para poder explicá-la, eu vou ter que dar um exemplo para vocês, tá? Imaginem que vocês estão passando pela rua, tá? E vocês estão vendo uma pessoa agredindo um cachorro, espancando um cachorro que está tentando se defender e não consegue, não tem força o suficiente para sair dali daquela agressão, tá bom? Beleza. Uma pessoa que assiste aquela cena vai ter a seguinte reação: vai ir até lá, vai espancar o homem para poder libertar o cachorro. Vai dar uma lição no homem, ou na pessoa, pode ser uma mulher que está espancando, não importa. Mas enfim, eu vou lá agredir o agressor e liberto o cachorro. Uma outra pessoa que estivesse assistindo a mesma cena, talvez fosse até lá, pegasse o cachorro e falasse com paciência com o agressor: olha, tu não precisa fazer isso. Olha, coitadinho aqui, tá sofrendo. Por que tu tá fazendo isso? Sem agredir. Se comportou de um jeito completamente diferente do primeiro. Aí vai uma terceira pessoa lá, chama um grupo de pessoas para olhar junto e dá uma tunda de laço, uma surra no cara. Não fez sozinho, chamou outras pessoas. Uma outra pessoa não vai fazer nada, vai só olhar e vai seguir o rumo dela, tô nem aí. Coisa mais irrelevante. Não vai nem dar bola. Uma outra pessoa talvez chame a polícia. O que eu tô querendo dizer para vocês é que uma mesma situação, que é aquela cena de agressão de um animal, com pessoas diferentes olhando, gera reações diferentes também. Pessoas diferentes têm reações diferentes. É a mesma coisa com a ansiedade. A ansiedade vem dos nossos medos, das nossas inseguranças. E esse medo, essa insegurança, essa falta de amor próprio vem do sentimento de rejeição. Uma coisa acaba sendo consequência da outra, entendeu? Então, no passado, seja na infância, na pré-adolescência ou na adolescência, ou há muitas vidas, eu venho colocando na minha consciência o sentimento de rejeição, de que as pessoas não me amam pelo que eu sou, de que as pessoas não me querem pelo que eu sou, pela cor da minha pele, pelo tipo de cabelo, pela minha idade, pelo meu jeito. As pessoas não me aceitam como eu sou. As pessoas me criticam, as pessoas me julgam. As pessoas não querem estar perto de mim, elas estão me rejeitando, né? Então, desde a infância é que tu vem nutrindo esse sentimento de que ninguém me ama, ninguém me quer. Isso causa ansiedade. Ansiedade porque depois, na fase adulta, tu começa a buscar uma perfeição, uma autoperfeição. Agora eu preciso ser perfeito para que as pessoas me aceitem. Tu vai modificar todo o teu corpo, tu vai modificar todo o teu comportamento para que as pessoas não te rejeitem mais. Então tu começa a se tornar uma pessoa controladora para evitar o sofrimento da rejeição de novo. Pessoas ansiosas têm medos, medo de rejeição, não têm amor próprio, não têm autoconfiança e tendem a controlar os outros, criticar os outros, julgar os outros, porque como ela foi julgada e criticada e rejeitada no passado, agora ela está projetando, está botando para fora o que existe dentro dela, como uma forma de limpeza. Só que ela está fazendo errado, né? Criticar, julgar os outros não vai resolver o problema dela.
Só está vindo para fora para que ela possa ver. Só para ver, mas não para continuar sendo assim. Quando a pessoa então se torna controladora, crítica, julgadora, pode ser que isso não dê certo, pode ser que ela não consiga controlar as pessoas, ela não consiga dominar as pessoas para que as pessoas falem como ela quer, como ela acha certo, para que as pessoas se vistam como ela acha adequado, para que as pessoas se comportem como ela acha que está de acordo com a etiqueta. Ah, não faz isso que é feio, né? Não seja assim, senta direito, fala direito, né? Então vai chegar um momento da vida delas em que elas não vão conseguir ter o controle sobre essas pessoas. E quando essas pessoas ansiosas sentirem que estão perdendo o controle da vida dela, das pessoas que convivem com ela, da própria vida, planejei uma coisa e não deu certo, planejei uma coisa e não aconteceu, ou seja, deu errado, fugiu do meu controle, vai haver uma outra tendência, é a de que elas adquiram o sobrepeso. Sobrepeso e obesidade, e às vezes até obesidade mórbida. O teu excesso de controle chegou no auge, passou do limite. Tu continua querendo que as coisas sejam do teu jeito. Tudo porque tu foi rejeitado no passado, porque tu não trabalhou o teu amor próprio. Olha que coisa, é uma coisa pequenininha que desencadeia várias outras. Também vai desencadear a ansiedade que vem desses medos e tudo mais, gastrite. Eu tinha gastrite, lembram que eu falei? E eu tinha gastrite porque, como eu disse, eu tinha que até o final do expediente terminar tudo. Então eu me controlava. Eu olhava para o relógio e estava chegando perto da hora de sair e eu não estava conseguindo. E eu ia ser cobrada, eu ia ser rejeitada, eu podia ser demitida se eu não fizesse um bom trabalho. Se eu não tivesse feito um bom trabalho e não fosse uma pessoa ansiosa, tudo bem, me demite então, porque não deu para eu fazer o trabalho. Eu não consegui terminar a tempo e vocês precisam entender. Foi muita correria. Mas não, eu era ansiosa, eu queria mostrar a perfeição, uma perfeição para não ser rejeitada. Vocês também fazem isso? Vocês também já se pegaram tentando ser perfeitos? A pergunta é, vocês conseguiram ser perfeitos ou vocês estão tentando ser perfeito para os outros, mas não para vocês mesmos? Tem tudo isso que vocês precisam analisar. Tem gente que faz cirurgia bariátrica e mesmo assim volta a engordar depois. Claro, tirou o excesso de peso, mas não curou a ansiedade. Essas pessoas ainda têm medo de perder. Elas são muito dependentes de outras pessoas para se sentir feliz, para se sentir alegres, para se sentir completas, elas dependem de alguém. Alguém tem que nutrir essas pessoas. Alguém tem que dar amor para essas pessoas, porque elas não têm amor próprio. Elas não têm autoconfiança. Então elas dependem de alguém. E quando ela perde esse relacionamento, perde esse familiar, o pai, a mãe, ou seja lá quem for, que deixa essa pessoa segura, porque elas têm uma necessidade muito grande de se sentirem seguras. Seja através de um relacionamento, de uma família, de uma amizade, alguém tem que dar segurança para elas, porque elas são inseguras, né? E se ela perde esse porto seguro, ou esses portos seguros, ela vai entrar no outro estágio da ansiedade, a depressão. E talvez ela não consiga controlar a depressão e ela vai ter uma síndrome do pânico. Tendo síndrome do pânico e uma depressão, talvez ela cometa suicídio. O que é a depressão? A ansiedade é excesso de futuro. A pessoa não está vivendo o presente, ela está sempre preocupada com o que vai acontecer, porque ela tem medo de perder o que ela tem. São as pessoas que mais procuram cartomantes. Fernanda, vê aí para mim se vai ficar tudo bem com o meu emprego ou se eu corro algum risco de perder. Morrem de medo de perder, porque morrem de medo de ser rejeitadas, não sabem lidar com as perdas. E a pessoa depressiva e diabética, elas vivem no passado. São opostos, mas tudo causado pela ansiedade, pela rejeição e pelos medos. Tudo é a mesma causa. Vivo no passado porque lá eu era feliz.
Lá estava o meu porto seguro. Lá eu tinha as pessoas que eu amava. Elas não estão mais aqui no presente e não vão estar no meu futuro. Lá estava o meu pai. Lá estava a minha mãe. Lá eu conseguia ter controle sobre as coisas. Lá eu era mais feliz. Aqui eu não estou sendo. E eu sei que eu não vou ser no futuro. Porque não tem nada de novo acontecendo na minha vida. Não tem nada de bom acontecendo na minha vida. Essas pessoas, elas têm o hábito, o diabético e o depressivo, mesmo que seja gradual, a depressão tem vários graus, tá? Mas ela já vai dando pequenos sinais. O diabético, por exemplo, ele vive falando do passado. Ele está sempre falando da infância dele, das coisas que aconteceram, mostrando fotos antigas, querendo ver fotos antigas, ouvindo músicas antigas. Tudo é antigo, móveis antigos, querendo rever pessoas antigas, sai procurando lá no Facebook, no Instagram, as pessoas que fizeram parte do passado dele, porque as memórias mais felizes estão lá, não estão mais aqui. Por isso que eu me torno diabético, porque no presente o meu corpo rejeita o açúcar, e o açúcar está associado a doce, sabor doce, adocicado. Como a minha vida no presente é amarga, amargo é o oposto de doce. Então o meu corpo não quer o doce, porque no fundo do meu inconsciente eu sei que a minha vida não é doce, ela é amarga. Eu tenho que evitar o doce, então eu evito. Doce era o meu passado. Bom, para esse vídeo não ficar ainda mais longo, meu Deus, quase 50 minutos, a gente vai encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Se vocês não entenderam, também tem mais informações sobre causas emocionais das doenças lá no meu canal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que eu tenha me expressado da melhor maneira possível. E eu espero que vocês se curem, que vocês tentem pelo menos, né? Porque pelo menos eu ainda não consegui me curar do meu estrabismo, mas eu sei a razão. Então eu trato da causa todos os dias. Vai chegar um momento em que eu vou conseguir, mas eu tô atenta à razão. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até o próximo vídeo. Um beijo.